Quando se fala em idolatria, muitos acreditam ser somente quadros pendurados em paredes ou estátuas ou algo parecido, ou até mesmo ídolos seculares. Mas podemos afirmar com precisão que vai muito além de uma estátua, de um quadro. Isto, e de forma mais aprofundada, podemos citar as adorações religiosas e tantas outras formas que tem de se pôr algo no lugar do nosso Deus, do nosso Criador. Jesus Cristo vai dizer que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E tudo que passar disso se torna idolatria. Mas também não podemos confundir idolatrar com gostar de algo. Gostar de algo, ter um hobby ou alguma prática do seu dia a dia, desde que seja lícita, não quer dizer que você está, de certa forma, idolatrando. Mas, retomando ao assunto, podemos encontrar práticas idólatras em unção de objetos praticados aí, inclusive, por algumas igrejas que se dizem evangélicas. Podemos também encontrar em adoração a pastores, a líderes, que se afirmam ser a voz de Deus na terra. Porque uma coisa nós temos certeza, que a voz do nosso Senhor é a Bíblia Sagrada falando conosco. Mas muitos se intitulam a voz de Deus e dizem trazer tais revelações vindas de Cristo. Existe sim o dom da profecia, mas da forma que está sendo feita está em discordância com a Bíblia, porque muitas dessas vêm desmentindo a própria Escritura Sagrada, nos levando, de certa forma, a ter que escolher entre o que é falo por alguns. Não estou aqui generalizando de forma alguma, porque tem muita gente de Deus, mas tem muitos que se usam da palavra Deus para querer ser um Deus na terra. Nosso Deus, Ele mora no céu. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que veio e morreu por nossos pecados para salvar as nossas almas, padecendo um duro madeiro de uma cruz. O apóstolo Paulo vai dizer que se até mesmo um anjo descer como outro evangelho, que não seja o evangelho ensinado por eles, ou seja, as Escrituras, nós não podemos crer de forma alguma. Hoje se surgiu muitas denominações, inclusive muitas seitas, que se autoproclamam graça. Elas se autoproclamam graça e elas passaram a se idolatrar e achar que a salvação está exclusivamente dentro delas e que para as pessoas se salvarem, elas têm que frequentar o seu membro evangélico. Elas acreditam que em outras denominações não há salvação. Isso é uma mentira descabida. A gente tem muitas denominações dessas seitas que surgiram em 100, 200 anos depois da morte de Cristo, dizendo que agora era salvo, nos deixando a seguinte pergunta: as pessoas que morreram entre a morte de Cristo e o surgimento dessas denominações aí no decorrer de 1800, 1900 anos depois da morte de Cristo, para onde foram? Cristo não seria o suficiente para salvá-las? Eu acredito que a morte de Cristo, eu acredito que as Escrituras Sagradas nos afirmam que a morte de Cristo na cruz é o suficiente para remir o pecador dos seus pecados. Tem algumas aí que dizem que não tem pecado, O livro de João, escrito lá por João, o Evangelho de João, ele vai nos relatar que aquele que disser que não tem pecado faz da palavra de Deus mentirosa. Mas aquele que confessa o seu pecado, o sangue de Jesus Cristo é o suficiente para o perdoar. O problema não é o pecado em si, mas a falta de confissão do mesmo e de arrependimento. Aqueles em que brotam um verdadeiro arrependimento estarão salvos da ira futura. Aqueles que brotam arrependimento, se confessam a Cristo e largam seus pecados, estarão salvos no final. A graça é Jesus Cristo, não existe outra graça. Se existe alguém aí se denominando graça, a tal não é de Cristo, porque ela se põe como graça. Seitas que tiveram revelações para serem fundadas.
Hoje falamos um pouco sobre a idolatria. Você fazer foi. E vamos deixar aqui uma parte que foi escrita no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2, que vai dizer: o princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus comparou nesse texto a idolatria como um pecado de prostituição. E quis que Oséias sentisse na pele o que Deus estava sentindo naquele momento, com o seu povo que tinha se desviado da sua verdade. Este é um chamado para que retornamos ao verdadeiro Evangelho de Cristo, que voltemos para Jesus, porque homens não têm poder de salvar nem a si mesmo. Imagine salvar outras pessoas. E termino com outra parte que diz: pode porventura um cego guiar outro cego? Ambos cairão no barranco. Se você quer ver, estude as Escrituras, passe as Escrituras para o seu povo que lhe ouve, mas seja sincero com as suas palavras. Não queira tomar o lugar de Deus e não acreditemos, pessoal, em tais pessoas que assim se denominam a voz de Deus na terra. A lei e os profetas duraram até João. O que Deus tem para nos falar, Ele já nos revelou através das Escrituras Sagradas. Um abraço, que Deus abençoe a cada um.